Olá, alunos do segundo ano do ensino médio, professora Neuzeli de História, passando hoje para a gente fazer a correção das atividades da semana 9 e algumas ponderações sobre a semana 10. Antes de começarmos, gostaria de salientar que é muito importante que vocês estejam acessando os vídeos, estejam assistindo as correções, as explicações, estejam também acessando os vídeos complementares para que vocês possam interagir com o conteúdo e sanarem suas dúvidas, tá bom? Vamos começar? Nós temos como tema o antigo regime. E a primeira atividade fala o seguinte: o chamado antigo regime, que existiu em muitos países europeus ao longo da Idade Moderna, compreende um conjunto de características econômicas, sociais, políticas e culturais. Dentre essas características, é correto incluir quais? Na política, o predomínio de monarquias absolutistas e na economia, o intervencionismo estatal, chamado de mercantilismo, ok? Então, é importante lembrar que, apesar da gente falar antigo regime, esse processo político, né, essas mudanças que ocorreram dentro da sociedade, ela faz parte de um período histórico chamado de Idade Moderna. Foi um período posterior à Idade Antiga, à Idade Média, né? Remeteu a muitos aspectos, voltou-se em muitos aspectos da Idade Antiga, e essa Idade Média foi chamada por vários historiadores, olhando assim, dentro de uma visão geral, como Idade das Trevas. Então, por isso, esse período depois do feudalismo, depois da Idade Média, é chamado de Idade Moderna, mas tem aí a instituição das monarquias nacionais, do absolutismo e desse chamado antigo regime. Então, vamos dar continuidade aqui, né? Sobre o Estado no antigo regime, na Idade Moderna, é correto afirmar o que sobre o Estado? Então, o Estado moderno, ele retratou a transição do feudalismo para o capitalismo. Quando nós estudamos sobre o feudalismo, quando nós estudamos sobre a Idade Média, a gente sabe que a economia, ela tinha o quê? Uma ideologia que se baseava nas trocas. Com a fixação e essa integração dos burgueses, as pessoas que moravam nas vilas, com outros povos de outros lugares, a chegada e o conhecimento e esse contato com moedas diferentes, abre-se um espaço para uma nova classe social chamada de burguesia mercantil. Essa burguesia é nada mais, nada menos do que os banqueiros de hoje, mas que no antigo regime, o que acontecia? Eles precisavam desse apoio financeiro, os monarcas precisavam desse apoio financeiro, e essa nova classe que chega, ela vai ter esse aporte para que esse monarca ele se mantenha no poder. Ele vai apoiar financeiramente, não vai ter os privilégios dos nobres, porém ele vai ter, né, um grande poder dentro da sociedade. Então, passa-se do processo de troca para o processo de procura, de oferta, mas com outros moldes do que nós conhecemos hoje. Por quê? Porque havia uma intervenção muito grande do governo dentro dessa questão econômica, o chamado mercantilismo. Havia toda uma ideologia sobre a economia que não era muito aberto para os grandes mercados, para as expansões territoriais. Tinha toda uma política de mercantilismo ali dentro, mas já havia sim a presença de moedas e de produtos diferentes e também da expansão desses produtos para outros lugares, é claro, com esse estado interventor aí, né? Bom, então essas duas atividades, essas eram as atividades da semana 9 e a semana 10. O que nós temos? Nós temos uma proposta. Desculpa, pessoal. Nós temos uma proposta aqui, né? Da formulação de 4 perguntas para que vocês possam estar
criando essas 4 perguntas e respondendo no caderno de vocês. A opção é como tema o antigo regime. Então, foi colocado aqui um resumo, um pequeno resumo, as características, como que era a política, como que era a economia, como que era a sociedade, quem que era o primeiro estado, quem que era o segundo estado, quem que era o terceiro estado, e, né, a influência do iluminismo e o antigo regime, a crise desse antigo regime e, né, a pentelha aí da época que foi a Revolução Francesa, né, que dá aí o início do fim do antigo regime. Então, assim, é um texto bem resumido, mas que fica bem tranquilo para que vocês possam estar criando, então, essas 4 perguntas e estarem respondendo no caderno de vocês. Qualquer dúvida, eu estou à disposição, estou aqui, vocês podem perguntar e estarem formulando aí os seus questionamentos. Tenham uma boa noite e muito obrigada.